Glória a Deus. Ouve-se a voz do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja, ó Deus, da glória. Troveja, ó Deus, da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano, despede em chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Ouve-se a voz do Senhor. Ao longo dos dias, na sua casa, Ouve-se a voz sobre as neste santo lugar. águas. Troveja, ó Deus, da glória. Troveja, ó Deus, da glória. Voz do Senhor, A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça o cedro no Líbano. aleluia, glória a Jesus. Despede em chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Amém. Que a graça Glória e a a Deus. paz do Senhor esteja com cada um de vocês, meus queridos, meus amados irmãos. Aleluia. A MEPB Zona Sul, a voz dela está ecoando. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Repito, as portas do templo estão fechadas, mas a voz da MEPB Zona Sul Glória a ecoa Deus. na minha casa, na sua casa, porque nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos adorando o Senhor. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja gloriosa, que um dia irá estar adorando e estará exaltando no céu de glória com o seu Deus. Amém? Nós agradecemos a presença dos amados irmãos que estão aí conosco, né? As famílias da MEPB Zona Sul, da irmã Solange, a casa da irmã Solange, da irmã Gelda, da irmã Josi, da irmã Nilza, no Sertão, com o pastor Lopão, a irmã Lourdes, né? A irmã Alana, irmã Neide, irmã Sônia, né? Então nós estamos assim agradecidos pela presença de vocês e que vocês possam convidar outros compartilhando esta live para juntos adorarmos ao Senhor neste final de tarde, início de noite, chuvinha gostosa, né, irmãos? Por isso que mudamos o local da transmissão devido à chuva que está caindo lá fora.
né? André Monteiro, Deus te abençoe, meu filho, seja Abençoe, meu bem-vindo, né? A nossa live, Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos iniciando e nesse momento a irmã Janaína, irmão Ricardo, Deus abençoe vocês. Nós louvamos a Deus por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. E nós vamos cantar juntos, né? Hoje à tarde, eu acho que como pastores, nós sentimos muita falta dos irmãos. E devido a devido à situação que se agrava no nosso estado, também resolvemos transmitir somente de casa. E sentimos falta do Grupo Videira, né? Porque eles são aqueles que são auxiliares no louvor, na adoração. E hoje estamos ouvindo somente eles cantando, né? Abrimos a live. Amém, pastor Misael. Obrigada, que Deus abençoe o senhor também, né? Paz no Senhor, pastor Misael. Então, nós estamos ouvindo o Grupo Videira e vamos cantar, né? Um dos louvores que eles gostam de cantar. Não somos o grupo, mas vamos procurar cantar. Cante conosco, vem. Esta é a hora de adoração. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, Assim como estás, assim como estás. Vem, assim para adorar.
Senhor. Vem exaltar o seu nome. Vem enquanto a porta da graça está aberta. Glória a Deus. Vem, derrama o teu ser, a tua vida diante do Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Glória a Senhores. Deus. Aleluia. Único que é digno, né? Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és exaltado nas nossas vidas. Para todo sempre sejas exaltado, Senhor. Digno És és de glória. de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Glória a Deus, Louvado seja o Senhor. glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Não há outro igual ao nosso Deus, que nos faz descansar em verdes pastos. Vamos cantar, pastor. Calmo, sereno e tranquilo. Sinta descanso neste viver. Cante conosco, diga isto mesmo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus. Adore esse Jesus nesta noite. Aleluia. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver.
meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Obrigada, Jesus, porque Tu nos garantiste a vida eterna. Glória. Obrigada, Senhor, pela Glória ao teu presença nome, inefável do Teu Espírito Santo, Em dia após nome de dia das Jesus. nossas vidas. Obrigada, Deus, porque Tu enviaste Jesus para morrer na cruz do Glória ao Calvário, teu nome, porque Tu Jesus. escreveste a nossa Obrigado, história, Senhor. porque o trono está no controle de toda e qualquer situação das nossas Aleluia. vidas, Glória porque ao todas Senhor. as coisas, Deus, contribuem para o Louvado nosso seja o teu bem. nome, E nesta Senhor. noite nós Recebe a queremos nossa Te adoração, adorar, nós nosso queremos render louvor, o nosso louvor Vai ao na casa trono de da cada Tua servo graça. teu, Vai, Pai, Pai, nesse momento. preenchendo o vazio da alma Em do meu irmão nome de que se Jesus. encontra em desespero, Oh, Deus, daquele tem Senhor misericórdia, que está Pai. sem esperança, mas que a Tua Sim, graça meu Deus. Em abundante nome de possa Jesus. preencher este vazio Glória e que Teu ao teu Espírito nome. Santo, Senhor, possa fluir em cada coração e nome em cada de vida. Jesus. Oh Deus, eu Te louvo, Senhor, porque Tu tens sido o nosso socorro bem Sim, presente meu Deus. na hora da angústia. Em Tu tens nome sido o de nosso Jesus. provedor, Tu tens sido aquele que tem nos curado, Senhor, tem nos livrado, tem nos protegido. Obrigada, Deus, por essa presença Amém. maravilhosa do Senhor Jesus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor, amados. Glória seja Glória a dada ao Deus. Senhor. Glorifique ao Senhor. Coloque aí glória a Deus, né? É. Aleluia. Amém. Adore esse Somos a Deus igreja do pentecostal, Senhor. né? Nós te adoramos. Pode escrever nos comentários. Adore ao Senhor, porque Aleluia. se hoje nós temos esse espaço, se hoje é esta maneira de adoração, não fique acanhado de escrever. O Senhor quer ver que esta igreja, ela está ecoando nos quatro cantos desta terra, porque a Aleluia. voz desta igreja não só é a minha, a do pastor, é a sua voz. Verdade. E você pode registrar aqui, Em né, para a nome de glória de Jesus. Deus Pai. Louvado Amém, seja meu Deus. irmão? A presença do Espírito Santo é Amém. sobre nós. Aleluia, Aleluia. aleluia. Louvado Amém, seja meu o Senhor. querido. Glória a Deus, irmã Neide. Amém. O pastor Amém. vai trazer, né, a palavra nesta noite. E depois nós vamos cantar mais uma vez. Depois nós vamos estar orando pelas famílias e por este nosso país. Aleluia. No nome de Jesus. Amém? Meu querido irmão, a graça e a paz do Senhor. Um fim de tarde, quase noite, né? Que você tenha uma boa noite, que o Senhor vá consolando, confortando o seu Amém, coração, Jesus. dando segurança, né? Louvado seja o teu nome, Levantando a fé de cada um de nós, Glória a né? Que o Senhor Jesus. possa reforçar a nossa fé no Senhor. Eu gostaria de compartilhar um texto, irmão, que é muito apropriado para um momento como esse, para uma época como essa, que é Jesus apaziguando a tempestade, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, e os versículos de 35 a 41. Se você quiser abrir a sua Bíblia em casa, né, irmão? É muito bom, porque aí você vai aí continuando, mantendo, né, aquele desejo de estar sempre olhando para a palavra do Senhor e o costume, né, de sempre estar lendo a palavra de Deus. Marcos, no capítulo 4, os versículos de 35 a 41. Marcos 4, de 35 a 41, o texto sagrado nos diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para com os outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar
lhe obedeça. Aleluia. Amém. Glória Senhor a Deus. nosso Deus e Pai, exaltamos ao Senhor, glorificamos ao Senhor porque Tu és o Deus de aliança. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e a Tua graça para conosco. Aplique essa palavra nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco, cuidado Amém, com o Teu Jesus. povo, Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque Tu sabes todas as coisas e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado, Senhor, aplique em nossos corações e nos ajude a colocarmos em prática na nossa vida nesse momento de pandemia. Nós te agradecemos assim, porque Tu és o soberano, Tu és o Senhor Supremo e estás no controle de todas as coisas. Agradecemos Amém, ao Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu penso que nenhum de nós, seres humanos, mesmo porque o próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Na verdade, Cristo venceu. Eu penso que nenhum de nós passa por essa vida sem a existência de problemas. Nenhum de nós passa por essa vida sem algum momento de tempestade na nossa vida, algum momento de angústia, algum momento do qual nós não temos controle sobre ele. E eu penso que assim como os discípulos, nós também, quando estamos diante de uma situação de tempestade, quando estamos diante de uma situação de perigo, nós também clamamos e quem sabe, até muitas vezes questionamos: Senhor, o Senhor não está comigo? Porque, irmãos, existem alguns momentos em que nós estamos, que o problema vem, alguns problemas, algumas dificuldades, algumas tempestades que aparecem, que nós podemos controlá-las. Mas existem tempestades que vêm, que nós não temos nenhum controle sobre ela, homem nenhum tem nenhum controle sobre ela, que é o caso desse vírus, é o caso dessa pandemia. Os políticos não sabem o que fazer, os administradores da nação não sabem o que fazer, a ciência até agora não descobriu uma vacina, as pessoas estão em polvorosa, e a verdade é que quando nos encontramos diante de uma situação como essa, muitas vezes até duvidamos e perguntamos: Senhor, o Senhor não está nos ouvindo? Porque tem momentos como esse que nós chegamos, nós clamamos, nós oramos, não tem pessoa que nos escuta, o único que pode nos escutar e responder é o próprio Senhor, Deus dos Exércitos, e parece-me que em algum momento que nós clamamos em meio de uma tempestade, parece-me que quanto mais oramos, mais a coisa complica, parece que quanto mais oramos, mais o problema avoluma, mas nós devemos entender que quanto mais oramos e vimos que o problema avoluma, é porque o Senhor Deus já ouviu a oração e vai resolver. E o inimigo não fica conformado com isso e faz com que os problemas se avolumem para que você derrube a sua fé, para que você arrefeça na sua fé, para que você se entristeça. E assim o inimigo faz. Quando nós clamamos e parece-me que Deus está longe, parece-me que Ele não nos escuta, mas só parece. Porque Deus do céu nunca perdeu o controle e Ele sempre escuta todas as coisas e escuta para responder segundo o querer dEle. E diz a Bíblia também, para a satisfação do seu povo. Queridos, penso eu que esses discípulos estavam numa situação como essa. Porque diz a Bíblia que no momento em que Jesus disse: entremos no barco, passemos para outra margem, é exatamente no momento da obediência, em que eles estão ali no meio do mar, é que acontece exatamente o problema. No momento da obediência, no momento em que o Senhor mandou eles atravessar, o problema acontece. E olha, aqueles discípulos eram exímeis pescadores, conhecedores do mar, conhecedores das situações, das tempestades que por ali vinham, porque aquela tempestade não foi a primeira que ele passou, eles passaram por outras tempestades, então eles tinham conhecimento, eles eram os mestres, por que não dizer dos mares, eles tinham conhecimento de toda a situação, porém, aquela situação era uma situação que os discípulos não tinham controle sobre ela. Da mesma forma somos nós, irmãos, como somos tomados de uma tempestade como essa, desse coronavírus, em que tudo é dúvida na mente das pessoas, não há uma solução da parte humana,
E aí nós clamamos ao Senhor. É uma situação que não está no controle humano, mas tenha certeza, meu amado, assim como aquela situação, assim como aquele mar, assim como aquela dificuldade daqueles discípulos, foi resolvido, porque o Senhor estava no barco, o Senhor está conosco também, Aleluia. no mesmo barco, querido, que nós estamos, nessa Louvado pandemia, seja o nome nessa do Senhor. tempestade. Eu creio. Queridos, qual era o contexto aqui? Jesus Cristo tinha passado a tarde toda explanando sobre o reino, sobre o evangelho do reino. O Senhor havia curado pessoas, o Senhor havia ali proclamado a obra de Deus na vida da humanidade e a implantação do reino de Deus. Ele estava ali mostrando as grandes obras do Deus Pai e que era pertinente ao reino. Só que agora, Jesus como ser humano, ele se sentiu cansado depois de passar um dia todo e um final de tarde, estava ficando já tarde, ele precisava descansar. E ele pede aos discípulos, entremos no barco e passemos para outra margem. E é exatamente quando eles estão ali num momento mais crucial, no alto mar, na passagem daquela localidade, de uma localidade para outra, o que acontece é a tempestade que aparece. Aparece assim, como diz o outro, de supetão, não manda aviso, não é? Chega repentinamente, porque os problemas, quando chega na nossa vida é assim, chega repentino, não há nenhum aviso, e de repente se abate sobre nós e quase nos derruba, quase nos mata, se não fora a mão do Senhor. E aí, os discípulos estão ali, eles entram naquele barco, aquela região ali, na verdade, chamada Mar da Galileia, ou é um lago, o Lago de Genezaré, é um lago, mas um lago consideravelmente grande, porque é 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura, e aquele rio, rio de águas doces, na verdade, chamado Mar da Galileia, aquele mar, ele é cercado ali por cordilheiras de montanhas, de um lado as montanhas da Galileia, do outro as montanhas de Golã, e os ventos que ali batem, irmãos, no monte mais alto, no caso do Monte Hermon, ele bate ali, ele desce, e os ventos que descem faz grande tempestade. Veja, em nenhum momento o texto está dizendo que aquele era um dia de tempestade. Não, aquele era um dia claro, aquele era um dia calmo, e a tempestade ela chega de repente. Então esses ventos que descem pelas montanhas, pelas encostas da montanha, ele bate e levanta ondas a ponto de fazer naufragar, sucumbir qualquer embarcação com qualquer tipo de perigo do mar que ali estiver. E os discípulos tinham conhecimento. Então, quando eles estão ali, exatamente, bate essa tempestade. É num momento assim da nossa vida que tudo está calmo e de repente as coisas acontecem. Porém, meus amados, nós vamos tirar algumas lições aqui para nós de um Deus presente e de um Deus que está disposto a socorrer o seu filho no momento de angústia. Veja, se a gente for olhar, esse texto ele é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta se encontra no versículo 38, que diz: e ele, se referindo a Jesus, estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, o senhor não se importa que a gente está perecendo? Em tom de censura, eles estão clamando. Veja, a primeira pergunta é dos discípulos a Jesus: o senhor não se importa que a gente morra? Mas tem uma segunda pergunta que rege esse texto, e a segunda pergunta está no versículo 40, que é a pergunta de Jesus para os discípulos, que Jesus diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E a terceira pergunta está no versículo 41, que é a pergunta que os discípulos fazem entre eles. E a pergunta é:
o versículo diz, e sentiram um grande temor. Depois que viram Jesus resolver a situação, sentiram um grande temor e diziam uns para os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Aleluia, glória a Quem Jesus. é este que até o É vento este. e o mar lhes obedece? Meus irmãos, e em cima dessa primeira pergunta eu quero tirar aqui lições para nós. Por que que esses discípulos chegam para Jesus no momento do turbilhão que eles estão passando? Por que que eles sabendo que Jesus era o dono da vida, Jesus era o Senhor do tempo, Jesus é o Senhor da natureza, Jesus criou todas as coisas? Por que que eles fizeram essa pergunta, meu irmão, a Jesus naquele momento? Senhor, o Senhor não se importa que a gente está morrendo? Meus queridos, por algumas razões. E a primeira razão que esses discípulos perguntam a Jesus, o Senhor não se preocupa que a gente está morrendo, meus irmãos? É porque os discípulos estão na dificuldade em seu coração de conciliar a obediência com o acontecimento. Porque, irmãos, o próprio Jesus é quem diz a ele, passemos para outra banda, passemos para outra margem. Qual é a ordem de Jesus? Passemos para outra margem. Meu irmão, e esses discípulos fazem essa pergunta para eles, porque o coração dos discípulos estavam ainda amedrontados, não obstante eles entenderem que Jesus estava perto deles, eles estavam deixando com que a situação de tempestade tirasse da mente deles que quem estava ali dentro do barco é quem deu a ordem, quem prometeu e quem promete cumpre. Aleluia. Eles deviam entender, queridos, que Jesus é aquele que promete e é aquele que cumpre. Fiel é aquele que prometeu para cumprir. Ora, se Jesus já tinha dito para eles, passemos, é uma ordem. A promessa do Senhor é que eles iriam passar e iriam chegar do outro lado, independente do problema que tivesse na frente. Mas, queridos, nós não censuramos os discípulos, porque nós, enquanto discípulos de Cristo, somos a mesma coisa. Verdade. Parece que quando o problema chega, quando a grande dificuldade chega, parece que a dúvida toma o lugar da fé. Parece que a esperança dá lugar ao desespero. Não é? Parece que aquela confiança em Deus que nós temos dá lugar à desconfiança. Mas o Senhor que estava ali com os discípulos é o mesmo Senhor que está conosco, meu irmão, no nosso barco. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de qualquer problema de saúde que a gente passe por ele, ou qualquer outro que seja, Ele está no nosso barco conosco. E Ele é o que prometeu. Então os discípulos fazem essa pergunta a Ele. O Senhor não se importa que morramos, é porque os discípulos estavam deixando ali o medo e a dúvida tomar conta dos seus corações. Porque Jesus estava ali com eles naquele barco. Mas em segundo lugar, meus irmãos, eles deviam entender que aquele que deu a ordem para eles passarem e estava ali naquele barco com ele, é o Jesus que controla toda a natureza. Lá em João, no prólogo joanino, a partir do capítulo 1, a partir do primeiro versículo, ele vai dizer que Ele criou todas as coisas, inclusive a natureza, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então os discípulos deviam entender que o dono da natureza estava ali e jamais a criação, a coisa criada por Deus, poderia matar Deus. Aliás, Deus não pode morrer. Deus é eterno. Amém. Jesus, enquanto humano, estava ali, mas ele era também 100% Deus, Criador da natureza, portanto, ele tinha poder e tem poder sobre todas as coisas. E é esse dono da natureza, é esse que está ali com os discípulos, que diz, se acalmem, se acalmem. O Senhor conhecia o coração dos discípulos e ele acalma a tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Nós devemos entender, esse Senhor manda, ele promete e ele se responsabiliza para cumprir a sua palavra, ele está conosco no barco e ele controla toda e qualquer tempestade. Então nós devemos entender, assim como aqueles discípulos deveriam ter entendido no primeiro momento, que é esse o Senhor que eles servem. E aí, essa primeira pergunta que os discípulos fazem,
é porque eles não estavam crendo no Deus que prometeu. É porque eles não estavam crendo que verdadeiramente quem estava dentro do barco ali com eles era o que controlava a natureza. É porque eles não estavam crendo que esse Senhor é Deus, Deus de todas as coisas. Mas a segunda pergunta é o Senhor que faz para aqueles discípulos. E o Senhor diz: por que vocês são medrosos? Vocês ainda não têm fé? Ora, irmão, não obstante aqueles discípulos terem ficado com Jesus todo o tempo na transmissão do Evangelho, desde a escolha dos 12, desde a escolha deles, não obstante eles terem visto várias curas de cegos, de coxos, ressurreição de mortos, não obstante eles terem visto tudo aquilo, eles ali naquele momento estavam mostrando para o Senhor a sua própria humanidade. E o Senhor pergunta para eles: será que esse tempo todo que vocês estão comigo, vocês não têm fé? Vocês ainda estão com medo, vendo tudo que vocês viram? Meus irmãos, às vezes é assim conosco, na maioria das vezes. O Senhor está conosco, Ele prometeu que está conosco todos os dias até a consumação do século. Nós cremos, nós falamos, testificamos isso na igreja, testificamos para outras pessoas, mas na hora do problema, parece que tudo que testificamos já não vale mais. Descremos de um Deus que pode fazer todas as coisas. E o Senhor chega para eles e diz: vocês ainda não têm fé? Por que aqueles discípulos deviam ter fé e não deviam ter medo? Aqueles discípulos deviam ter fé e não ter medo, irmãos, porque ali era o Filho de Deus que estava no barco com eles. Aleluia, eles deveriam ter fé e não ter medo, porque o próprio Jesus já tinha dado a ordem: passemos para o outro lado, eu estou no barco com vocês. Irmãos, eles deviam ter fé e não ter medo, porque o Criador de todas as coisas e da natureza estava naquele barco com eles. Então, eles deveriam ter fé, porque eles sabiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que encarnou, que foi enviado, que nasceu de uma virgem e que cresceu e que estava ali pregando o reino, o evangelho do reino com eles, e que jamais eles poderiam ter medo, mas deveriam ter fé. E mesmo porque as grandes coisas, as grandes maravilhas, os prodígios que o próprio Senhor Jesus efetuou, eles foram testemunhas oculares disso. Então, eles deviam ter fé, meus irmãos, e não deviam ter medo. Outra coisa é que eles deviam ter fé e não deviam ter medo. É porque, não obstante aquela tempestade ter se levantado, não obstante aquela tempestade está levando eles a pique, eles deveriam entender que eles deveriam ter fé, porque quando eles procuraram Jesus, onde era que Jesus estava? No barco, dormindo. Estava dormindo, deitado no travesseiro, tranquilo. Será que Jesus não sabia que aquela tempestade viria? Com certeza, Ele é Deus. Ele sabia, e se sabia, meus amados, por que estava tão tranquilo? Ora, se nós sabemos que uma coisa alguém nos prepara, antecede, antes de uma coisa acontecer, alguém já se antecedeu e avisou para nós. E nós sabemos que o problema vem. Quando isso acontece, muitas vezes nos preparamos para enfrentar aquele problema, mas muitas vezes sofremos por antecipação, desesperamos. Então, eles deviam ter fé e não medo, porque não obstante toda aquela tempestade, irmãos, Jesus estava descansando no barco. Calmo, sereno e tranquilo, como acabamos de cantar. Por quê, irmãos? Descansando. Por que ele estava descansando? Porque Jesus sabia que toda e qualquer tempestade na vida daqueles discípulos estavam sob o controle de suas mãos. Aleluia, então os discípulos deviam ter fé, meus irmãos, e não ter medo, porque eles deviam entender que não obstante a tempestade que ali tivesse, jamais aquele barco afundaria, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, tinha controle de todas as coisas. Na nossa vida, irmãos, não é diferente. Se você está agora passando por um momento de incertezas,
Coloque a certeza no lugar da incerteza. Se você está passando por um momento de desconfiança, coloque sua confiança no Senhor. Você vai olhar todo o Salmo e toda a Bíblia. Você vai olhar o Senhor dizendo que nós devemos ter confiança nele. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tenha fé, meu irmão, porque nós devemos ter confiança no Senhor, colocar a confiança no lugar da desconfiança. Nós devemos colocar a fé, não ser incrédulos, mas termos fé, sermos crentes, termos fé no Senhor. A nossa vida é da mesma forma. Estamos em meio a uma tempestade nesse momento, chamada coronavírus. O nosso barco, para muitas pessoas, já está entrando água, querendo afundar. Eu quero dizer, meu irmão, quem está no barco é o mesmo Senhor que estava no barco com aqueles discípulos no mar da Galileia. Eu creio. Oh, irmãos, tenha fé no Senhor, Aleluia. Tenha segurança no Senhor, Louvado independente seja de o teu qualquer nome, tempestade, Jesus. ela não é maior do que o Deus que você serve, meu irmão. E para finalizar, há uma terceira pergunta, que é a pergunta dos discípulos entre eles, que está no versículo 41, quando ele diz: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Veja, irmãos, os discípulos andaram com Jesus todo aquele tempo. Os discípulos viram os milagres do Senhor. Os discípulos viram o que Jesus pode fazer. E ainda assim, na censurando, perguntaram: o Senhor não se preocupa que a gente está morrendo? Não obstante eles veem tudo aquilo. Mas o Senhor, conhecendo o coração humano dos seus discípulos, o Senhor conhecendo a miserabilidade dos seus discípulos, o Senhor conhecendo a humanidade dos seus discípulos, o Senhor se levanta quando Ele acalma aquele mar, quando Ele repreende o mar, manda o mar se calar, repreende os ventos, que a calmaria se faz, a tranquilidade chega. Da mesma forma, irmãos, somos nós. Quando a tempestade está, mas que o Senhor vem e Ele chega para nós e diz: meu filho, minha filha, se tranquilize, eu vou cessar esta tempestade. E aí nós nos tranquilizamos. A palavra do Senhor, irmãos, está dizendo para você que Ele está contigo. Não tema a tempestade. Você vai passar pelo outro lado. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor fará com que nós cheguemos na outra margem. O Senhor fará que nós cheguemos do outro lado e até chegar no lado de glória, no lado eterno. Ainda que passemos por tempestades aqui, o Senhor nos livrará de todas elas e Para a glória de Deus. exatamente nos segurará em seus braços. E os discípulos, quando olham, veem aquela ação sobrenatural, porque o vento se acalma, o mar se cala, a bonança chega com a palavra de Jesus, a palavra que sai da sua boca, porque a palavra de Jesus é uma palavra de ordem e que não volta atrás. A palavra que sai da boca de Jesus, ela não é em vão, ela vai se cumprir, porque quem falou é o Deus de verdade, é o Deus de toda a verdade. E os discípulos, depois que veem aquela situação ser controlada, eles dizem: quem é este? Mas nós sabemos quem é este. Os discípulos ali sabiam quem era ele. Mas quem é este? Meus irmãos, este é Jesus, o Filho de Deus, que se encarnou e veio para morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados. Esse é aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus. Aleluia, glória Quem a Deus. é este? Este é aquele do qual falaram os profetas, os patriarcas, os antigos. Quem é este? Este é aquele do qual a igreja fala, e fala dos seus grandes poderes, poderes para dar vista ao cego, para fazer o coxo andar, para fazer o morto ressuscitar. Aleluia. É esse Deus o qual nós servimos. Quem é este? Este é aquele irmão que está vestido de glória e majestade e que vai um dia chamar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, para que a sua igreja esteja diante do trono, glorificando o seu nome. Quem é este? Este, meu irmão, é o Senhor que a igreja serve. Esse é o Deus que eu e você servimos e aquele que há de vir para buscar a sua igreja.
Os sinais estão por aí, os acontecimentos estão chegando, as tempestades estão chegando, mas o Senhor que acalma a tempestade está vindo para buscar a sua igreja. Que o Senhor possa nos abençoar essa noite. Que você possa ser mais confiante e ter a certeza de que você serve a um Deus que pode todas as coisas, inclusive controlar a natureza. E como se não bastasse, irmão, só basta você olhar aí ao redor do capítulo 4, no capítulo 5, você vai ver esse Senhor, além desse entendimento de que Ele é quem controla a força da natureza, Ele também é o Senhor que expulsa os demônios, porque quando eles descem no barco ali na cidade de Genezaré, para o lado de Genezaré, o que é que vai acontecer, dos gadarenos, aliás, o que é que vai acontecer quando ele chega naquele lado de Gadara? Um endemoniado com uma legião de demônios, 6.000 demônios, o Senhor expulsa os demônios daquele jovem para mostrar que ele não tem só controle sobre a natureza, mas tem controle sobre as forças sobrenaturais, sobre os demônios ele tem controle. E aí no caminho para a casa de Jairo, ele encontra uma mulher que está sofrendo de uma hemorragia, já desperdiçou todo o seu dinheiro e os médicos não conseguiram resolver, e tocou nas vestes de Jesus e saiu virtude, e por conta de Jesus ela foi curada, mostrando que também esse Jesus, ele não tem poder só sobre a natureza, sobre os demônios, mas ele tem poder também sobre a enfermidade, curando aquela mulher. Glória a Deus. E por fim, irmãos, quando ele chega na casa de Jairo, que a filha de Jairo já está morta, ele ressuscita aquela menina, mostrando também que além de poder sobre as forças da natureza, além de poder sobre os demônios, além de poder sobre a enfermidade, ele também tem poder sobre a morte, porque ele ressuscita aquela criança. Então, meus amados, coloquem em seu coração, se firme no Senhor, porque Ele é o Senhor que pode todas as coisas e dá segurança e fé para a sua vida, a vida da sua família. A sua casa está guardada pelas mãos do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia, amados. Glória a Deus. O Senhor está no seu barco, o barco da sua família. Pode estar a tempestade que estiver acontecendo. Saiba que o Senhor tem poder Glória para a Deus. acalmar essa tempestade. Glória a Deus. Então, fortaleça a sua fé no Senhor Jesus Amém. Cristo. Nós vamos cantar, mesmo no deserto, não temeremos não. O Senhor Yahvé é o nosso Deus. Mesmo neste deserto, nesta tempestade, não tema. Eleve seus olhos para o monte, sim. De onde virá o socorro? Seu socorro vem de Deus, né? Somente nele você deve esperar e confiar. Amém, amados? Vamos cantar Mesmo juntos. no deserto, não temeremos não. O Senhor Yahvé é o nosso Deus. Ele prometeu Estará conosco, que estará conosco sim, pelos séculos dos séculos. Adore ao Amém. Senhor. Ainda mais. Shalom, shalom, aleluia. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Girei, girei, aleluia. O nosso Deus, sim, é o grande El Shaddai. Eleva os teus olhos, eleva os seus olhos para o monte. Eleva É claro os que virá o meus socorro. O olhos socorro vem do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que tem todos os de onde controles o deste socorro universo em suas me mãos. virá. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. estou certo e bem sei. Meu socorro vem Meu socorro vem de Deus. Somente de nele Deus. confiarei. Somente nele confiarei. Aleluia. Shalom, shalom, aleluia. Jesus Cristo é o príncipe da paz.
socorro me virá. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Estou certo e bem sei, meu socorro vem de Deus, somente nele esperarei. Shalom, shalom, aleluia. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Girei, girei, aleluia. O nosso Deus, sim, é o grande El Shaddai. O nosso Deus, sim, é o grande El Shaddai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus, meu amado irmão, é o grande Aleluia. El Shaddai. Nós vamos orar pelas famílias, né? Pelo país agora, nesse momento, mas desde já queremos agradecer a todos os irmãos que Glória a estiveram Deus. presentes, amigos, né? Pastores que passaram na nossa live. Glória a Hoje Deus. nós agradecemos a presença de vocês Louvado que seja junto Deus. conosco adoraram ao Senhor. Em nome E nós queremos orar. Nós vamos orar neste momento. Eu vou orar pelas famílias. Amém. De manhã já oramos, né? E já falamos pelos casais que fizeram aniversário nesta semana. A irmã Raquel, juntamente com seu esposo, o irmão Wellington Jacondilha, e a irmã França, que completou mais um ano de vida, né? De manhã nós já falamos e repetimos hoje à noite. Queremos desejar a vocês que as bênçãos do Senhor estejam sobre o lar, sobre a família de vocês. Glória a Deus. E nós vamos orar neste momento. Em nome de Jesus. Coloque sua família agora, que está aí juntinho de você, né? Dê as Em mãos. nome Em de casa a Jesus. gente pode dar as mãos, né? Amém. Em casa a gente está em casa, a gente pode dar as mãos. Aleluia. E- Glória a Deus. Neste momento, nós vamos dar as mãos Amém. e nós vamos orar. Nós vamos orar pela família. Glória Nós a vamos Deus. orar pelo nosso país. Tem tantas pessoas adoecendo, irmãos. É verdade. Tantos profissionais da saúde pedindo oração. Tem mandado zap pra gente pedindo oração pelos seus. Rio Grande do Norte, a família do pastor Pedro, sobrinhas, filhas, né, estão enfermos. Nós queremos agradecer a Deus pela intervenção dele na vida da presbítera, que já teve problemas na hora de ter a criança, na hora do parto. Mas graças a Deus o Senhor interveio, né? E a criança nasceu perfeita, a irmã Glória a também Deus. está bem. Então, são respostas de nossas orações. Nós vamos Glória a orar agora nesse momento. Amém. Se coloque diante de Deus agora. Pai, neste momento, Deus, Senhor, em nome eu quero de te Jesus. louvar. Eu quero te Exaltamos agradecer, o teu nome, Senhor, porque em meio às lutas e às Glória em nome de tempestades, o Jesus. Senhor está no nosso barco. Senhor O Deus. Senhor está na nossa família. Louvado O seja Senhor o está teu com a nome. nossa igreja, com a tua igreja, Senhor. Porque a igreja é tua. Ó Deus, e nesse momento, Senhor, eu quero te louvar. Porque o Senhor tem guardado cada um de nós. Glória O ao teu Senhor nome, tem Jesus. cuidado de Deus, cada um de tu és nós. O santo, Senhor Senhor. tem protegido. Tu O és Senhor o tem dado a protetor, provisão. guardador, O Senhor tem nos livra-nos livrado do da socorro. enfermidade. Sim, meu Ó Deus. Deus, e aqueles que estão Exalte enfermos, o teu nome. ó Senhor, nós te pedimos agora Restaure a que o saúde, Senhor para a restaure a glória saúde. do seu nome, Restaure, Senhor. Senhor. Restaura Em na nome autoridade de que há no Jesus. nome de Jesus, Glória porque há ao teu poder nome, no teu nome. O Glória teu ao sangue teu nos nome. garante esta vitória, Em Senhor, nome de sobre, Jesus. Senhor, o pecado, sobre a Isso, enfermidade, sobre a louvado morte. seja o teu nome. Ó Deus, o teu nome, Senhor, tem nome de poder. Jesus. Ó Deus, o teu nome, Senhor, tem poder. O Glória teu ao nome nome é de sobre Jesus. todo nome, Jesus. Glória ao teu Aleluia, louvado seja o Senhor, Senhor. santifica-se E o neste teu nome, momento, Senhor, nós bendito nos unimos como Restaura a família, saúde, aquele que aclamar o precisa ter Senhor pelas saúde, nossas Senhor, famílias, que o restaurada. Senhor restaure os Para a lares, que o glória Senhor restaure do a teu comunhão, nome, Jesus. que o Senhor restaure, Senhor, Em ó nome Deus, de Jesus. a vida
de Cristo no lar, Senhor. Glória Ó ao Deus, teu nome, restaura o teu Espírito Santo Glória dentro ao de teu cada nome, coração, dentro de cada membro da nome nossa de Jesus. família. Deus, aqueles que ainda não tiveram encontro Em contigo, nome de aqueles Jesus. que estão afastados, Senhor, traz Meu salvação para dentro da nossa Faz família, assim, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nós te Glorifica invocamos, teu nós te nome, imploramos. Senhor, em nome Ó de Deus, Jesus. adentra a nossa casa. Ó Deus, se tiver que mexer com a estrutura, o Senhor mexa, Oh, Deus, mas traga a nossa restaura, família Senhor. para o centro da tua Louvado vontade, seja o teu Senhor. nome, Ó Jesus. Deus, em nome de Restaure, Jesus, Senhor, as em vidas, nome de circunstâncias, Jesus, Senhor. nós te pedimos, Traga, Senhor, para a Senhor, glória de para Deus casa. Pai, Em que o Senhor nome neste de momento Jesus. visite cada coração, visita Glória ao cada teu nome, família, Jesus. visita, Senhor, vai fazendo maravilhas, vai renovando a fé, Em renovando a nome de esperança, aqueles que estão Restaure, tristes, Pai, aqueles que restaure estão essa ficando, vida, Senhor, doentes Restaure, espiritualmente, Senhor, a saúde emocionalmente. emocional, Oh Deus, Tu és o Cura, Jeová, resolve, Senhor, restaure, Rafá, que para a cura as glória nossas do teu feridas. nome, Senhor, vai agora nome restaurando, de vai Jesus. transformando, vai Para a dando glória fôlego de do vida, teu nome, Senhor, Jesus. para a glória do Teu nome, nome Senhor. de Jesus. Deus, eu te peço por aqueles, Na Senhor, que autoridade estão do teu longe, em nome, outras tem nações. misericórdia. Ó Deus, os missionários, Misericórdia da tua pastores, igreja, Senhor. ó Deus, que estão no Pastores, nosso país missionários, também. Senhor. Ó Deus, que estão passando por situação Oh, difícil, Deus, quebra, que Pai, estão, nesse Senhor, momento, Senhor, vivendo um as momento de amarras do tempestade na inimigo. vida. Restaure essa Ó Deus, vida, maior Senhor. do que o que estamos vivendo. Em nome Deus, de em nome de Jesus. Jesus, acalma, Senhor, a Restaure para a glória tempestade. do teu nome. Acalma, Senhor, os Acalme a alma, corações. Senhor. Acalme, Acalma as Senhor. emoções. Em Ó nome de Deus, que Jesus. teus filhos aprendam a se Oh, aquietar e Deus. descansar no Senhor. Louvado seja Elevar teu os seus nome. olhos para o monte. Ter a convicção de que o Deus que deu a ordem é o Deus que irá nos guardar, Aleluia. é que irá nos proteger e nos fazer chegar do outro lado, Senhor, cantando o hino da vitória. Nesta noite, Senhor, eu te peço, Senhor, por cada profissional da saúde, por aqueles que estão enfermos, por aqueles, Senhor, que estão doando suas vidas, Senhor, Em ó Deus, nome de para Jesus. resgatar outras, por Oh, aqueles que meu Deus. trabalham no Em meio da nome de saúde, Jesus. ó Deus, seja em qualquer que for a Grande é o profissão, teu Senhor, nome, Senhor. Deus, aqueles que estão trabalhando, ó Deus, farmácia, supermercado, saindo de Sim, meu casa, Deus, Senhor, tem tem misericórdia, Guarde e protege, livre, livra Senhor. de todo Tudo mal. que Eu te necessita, peço Senhor, pelos nossos restaure. idosos, pelos nossos Tenha pais, misericórdia, ó Deus, sim, guarda, livra Todos de os todo idosos da mal, igreja, Senhor, Pai. Em protege, nome de Senhor, os Jesus. nossos pais, Senhor, Sim, em meu nome de Jesus, não deixa, Em Senhor, nome de que essa Jesus. pandemia venha atingi-los, Em não deixa nome que de nenhuma Jesus. doença possa atingi-los, mas Em que eles nome possam, de Senhor, Jesus. ser guardados em Ti, Em na sombra nome do de Altíssimo, meu Deus, Para a e que glória como do Teu família nome, Senhor. nós possamos voltar a nos encontrar, Senhor. Em nome Ó de Deus, Jesus. eu te peço isso, Jesus. Em Ó nome de Senhor Jesus. Jesus, eu te peço que o Senhor Restaure, Pai, apresse, restaure, Pai, o Pai, nosso restaure, encontro. Pai. Apressa, Senhor, ó Deus, as famílias reunidas, a igreja reunida. Em Nos nome de livra, Jesus. Senhor, desse vírus. Nos livra, Senhor, o nosso planeta. Faz uma limpeza, Senhor. Em Ó nome Deus, de que só Jesus. Tu podes Somente fazer, o Senhor pode Só fazer, Tu Deus. podes fazer. Em Só nome Tu de podes Jesus. soprar, Senhor, para bem longe de Em nome nós. de Jesus. Ó Deus, em nome de Na autoridade Jesus, do Teu que o nome, Senhor possa acalmar autoridade essa do Teu tempestade. nome. Que o Senhor Acalme, possa Senhor. repreender Acalme essa tudo, tempestade. Senhor. Nós te pedimos Acalme. pelo nosso Em país. nome de Jesus. Em nome nós de confiamos Jesus, no Senhor. detém a violência, Sim, detém, meu Deus. Senhor, o homem maligno, detém a meu Deus. corrupção, Senhor. Em nome Oh, de Deus, Jesus. detém, Senhor, Restaure, aqueles que Pai. querem, Senhor, se aproveitar desse momento, ó Deus, para oprimir o pobre, para misericórdia, destruir, Senhor. Senhor, a vida, Senhor, de tantos brasileiros. Senhor, tem Tem misericórdia do misericórdia, Brasil, tem misericórdia de Restaure a cada nossa nação, família Senhor. brasileira, restaura a nossa Perdoa os nação. pecados, Ó ó Deus, Pai, sara a perdoa, nossa Senhor, os terra, pecados desta nação, Em dessa nome de corrupção, Jesus. daqueles que têm, Senhor, ó Deus, negado o teu nome, daqueles Deus que têm, tenha Senhor, misericórdia, Senhor. feito tanta coisa contra ti, Senhor, porque não é contra a tua igreja, é Em contra o nome- Deus da igreja, é contra o Senhor da igreja. Deus, eu te peço, tem misericórdia, Em perdoa, nome de Jesus. Senhor, perdoa, porque, Em Senhor, nome de Jesus. nós estamos neste país, nós estamos neste mundo, e tudo que vier, Senhor, para esta terra, a tua igreja, Senhor, estar nela, e como igreja nós clamamos a ti. Tenha Deus, misericórdia. livra-nos, Senhor, deste
atual momento. Livra-nos, Senhor. Socorre-nos na nossa nação. Socorre o nosso povo, Senhor. Socorre os indígenas. Ó Deus, aqueles que são, ó Deus, do grupo de risco, socorre, meu Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu estás no controle dessa situação. Tu estás no controle da nossa nação. Tu estás no controle da nossa família. Tu estás no controle da nossa igreja. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Eu creio, Jesus, que Tu estás no controle, Senhor. E tudo está em Tuas mãos. E por isso, Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço pelas vidas que completaram mais um ano de vida, pela vida da irmã Franci, pela vida dos casais. Deus abençoe os teus filhos, que a bênção do Senhor seja abundante, que a bênção do Senhor, ó Deus, tenha grande, ó Deus, recompensa na vida deles, que a graça, Senhor, o amor de Deus esteja presente em suas vidas, que o Senhor multiplique os anos de vida e que eles possam desfrutar da perfeita paz em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Deus, pela minha vida e pela vida de Normando, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da MFPB Zona Sul, Senhor. Obrigada pelos meus irmãos. Obrigada, Jesus, por cada um, Deus, que tem se tornado, Senhor, um mensageiro da Tua palavra. Obrigada por todos que estão nesta live. Ó Deus, abençoa cada família, cada ouvinte, cada um, Senhor. Cada um que está colocando o seu pedido diante do Senhor, que o Senhor alcance e que o Senhor traga a vitória para a tua igreja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amados. Glória ao Cordeiro de Deus, aleluia. A Jesus o Senhor, aquele que é o leão da tribo de Judá. Toda a glória seja dada a Ele. Nós queremos dizer a você, aleluia, que nós estamos aqui no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Se inscreva. No YouTube tem todas as nossas devocionais diárias, que é feita pelos pastores, ministério da igreja, seminaristas. Está lá. Está lá. Lá tem uma palavra de esperança para você. Né? Compartilhe as mensagens do YouTube com um amigo seu, levando uma palavra de esperança. Né? Faça isso. Você estará, né, levando a palavra de Deus. Então, muito obrigada a todos os irmãos que de um modo todo especial estar conosco até agora e aqueles que passaram. Né? Muito obrigada, Jesus. Obrigado, abençoe. Abençoe poderosamente a vida de vocês. Que esta semana seja uma semana de vitória na sua vida, na sua casa, na sua família, para a glória de Deus Pai. Pastor irá dar a bênção. Hoje vai a bênção apostólica. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, aleluia, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor espalhada em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém, amém, querido. Deus te abençoe, amém, meu amado. Abençoe. Que Deus te dê uma noite de paz, tranquila, um sono, amém, para a glória de Deus Pai.